Tenho por motivo de grande honra ser servo de Deus, filho da palavra e filho da escola dominical. Vendo as crianças, eu viajei no tempo. Não parece não, mas eu já fui criança também. Eu comecei na escola dominical no hall do berço, não é? E o verso que eu diria para vocês, que você deveria anotar, é aquele que diz, lá em Provérbios, que você deve criar a criança no caminho que deve andar, e jamais se afastará dele. Essa palavra se cumpriu na minha vida e acredito na vida de muitos aqui. E isso ocorreu através da nossa escola bíblica dominical. Quero convidá-los, então, já que nós estamos comemorando a escola dominical, e a escola dominical tem por objetivo honrar, exaltar, proclamar o nome do Senhor, o Senhor da palavra. Eu quero convidá-los, nós vamos ler bastante a Bíblia, continuando o que seria a nossa escola dominical. O primeiro texto que eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias é no Salmo 119, com garantia de que eu não vou ler ele todo. No Salmo 119, nós vamos ler do verso 97 até o 105. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus adversários, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos repetir o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vamos continuar lendo na palavra do Senhor, agora na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Como eu disse que nós íamos ler bastante a Bíblia, então é necessário que nós, a segunda carta, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada.
Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E ainda no mesmo livro, na mesma carta, brevemente, quando Paulo fala sobre o valor da palavra, capítulo 3, versos 14 a 17. Tu, pois, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Oremos. Pai de amor, Deus de infinita misericórdia, a Ti pertence a honra, a glória e o louvor eternamente. Senhor, nós queremos nessa manhã, diante da Tua palavra, que é a manifestação visível da Tua graça, do Teu poder, que nos ensina a andar no bom caminho, Senhor, no caminho da vida eterna. Nessa manhã nós queremos ouvir de Ti, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Ministra tais palavras aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã podem assentar. Tradicionalmente se diz que a escola dominical foi iniciada por Roberto Reis. Na verdade, nós metodistas queremos e temos evidências de história que Anna Boller foi, antes de Roberto Reis, iniciou um trabalho com crianças da escola dominical. Ela era metodista e também John Wesley criou a primeira escola metodista. Eu já estou na idade que as datas começam a escapar da cabeça, né? Mas há mais de 250 anos, a escola em Kingswood, onde era um dos centros de mineração de carvão, e a organizou para educar as crianças, filhos dos mineiros, alguns que já com 12, 13 anos já começavam a trabalhar nas minas. E ele diz que organizou a escola em Kingswood para que as crianças pudessem aprender a ler e, lendo a palavra, conhecessem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Venho repetindo isso em várias assembleias do COGEME, que é a organização que reúne da Rede Metodista de Educação no Brasil, e creio que tenho sido, às vezes, até demasiadamente enfático e, quando não, cruel, quando eu digo que, quando nós tivemos alunos, ou temos alunos, que passam pela nossa escola, sem ouvir a maravilhosa mensagem de Jesus Cristo, Deus há de nos cobrar por isso. De fato, essa herança da palavra de Deus, todo o processo e compromisso que nós, como igreja, temos com a educação, é parte, diríamos, inerente à condição de crer no Deus Criador do céu e da terra. A palavra de Deus, como nós já afirmamos, ela é sobrenatural. Paulo diz aqui que ela é útil. Vou dar um exemplo para você. Quantas vezes você, sobrecarregado, tenso ou enfermo, abriu a Bíblia e o fez, às vezes, ao acaso, e deu assim a gente diz de cara, né? De primeira, com alguns versos, que aquele seu estado emocional é imediatamente, fulminantemente transformado em esperança, em alegria
em expectativa de mudança diante da situação que você vive. Se você já teve essa experiência com a palavra de Deus, levante a sua mão. Por isso a gente pode dizer que ela é útil. Por isso Paulo diz que ela é útil, porque ela é revelada. Nós cremos que a palavra de Deus é uma revelação de Deus para a sua vida, para a minha vida. E a maior das revelações de Deus é Jesus, que segundo o Evangelho de Deus, e o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Paulo estava tão consciente disso que o grande objetivo dele não era outro senão ensinar a Bíblia. Afinal, ele fora candidato a rabino. Não sabemos se ele chegou a se tornar rabino, provavelmente não. Era muito jovem quando teve sua experiência com Cristo e para ser rabino tinha que ter percorrido uma trilha, mas era fariseu. E para ser fariseu, para ingressar na seita dos fariseus, tinha que ser aluno na escola dominical, ou melhor, na escola sabática, que se considerando o judaísmo, não é, estava em ordem, não é? Eles guardam o sábado, nós guardamos o domingo, porque a igreja passou a reconhecer como dia sabático o dia da ressurreição, não é? O dia após o sábado, o domingo, no primeiro dia da semana, está lá escrito em Atos dos Apóstolos, os irmãos, os apóstolos se reuniram para tomar a ceia, participar da mesa do Senhor. Então, nós quando nos acercamos de Deus, quando nos viemos à igreja, quando participamos da escola dominical, nós estamos numa trilha antiguíssima que o judaísmo cultivou desde o período do exílio na Babilônia, diante das várias divindades. A Babilônia era conhecida terra dos sábios, os magos e sábios, gente que carregava culturas milenares e cuja ciência e cuja, diríamos, a religiosidade, apelando para diversos deuses, tocava e mobilizava pessoas. Então, o exílio babilônico foi fundador da sinagoga. A sinagoga começa lá naquele período do exílio babilônico, profetizado por Isaías, experimentado já pelo período de Jeremias. Parte do povo das mensagens de Isaías já são mensagens enviadas ao povo no cativeiro, porquanto Israel, o reino do norte, já experimentaram esse cativeiro. O que manteve eles, percebam o seguinte, o que manteve eles como povo, o que manteve eles com uma identidade cultural, foi a experiência do ensino da palavra de Deus, da recuperação da tradição de quem era Deus diante de outras divindades. E, inevitavelmente, continua sendo isto a nossa tarefa. Porque se levanta cada dia alguma mágica, alguma coisa surpreendente no mercado, que atrai a atenção das pessoas com novos ensinos, com variáveis, algumas inclusive tomadas das Escrituras. O que mais existe no mundo contemporâneo são movimentos messiânicos. O que quer dizer movimento messiânico? Quer dizer um movimento que te leva a ter alegria, a ter uma vida boa, a ser bem-sucedido. Movimentos messiânicos têm de toda a ordem. Até o movimento hippie foi um movimento messiânico que agregou vidas. Então não falta quem queira chamar a sua atenção. Não falta quem queira conquistar o seu coração. Até o mercado quer fazer isso com você. Porque ele te oferece coisas e diz que a melhor coisa da vida é experimentar aquele produto. Não falta quem queira seduzir você para algum tipo de ideologia. Elas são fartas, várias e constantes. Seja através das novelas que você assiste, eu digo, espero que você não assista essas novelas, porquanto elas não são saudáveis espiritualmente.
não são saudáveis para o seu corpo, não são saudáveis para a sua mente, não são saudáveis para as suas emoções, não são saudáveis para a sua vida espiritual, porque lá se ensina coisas que estão fora da palavra de Deus. Se ensina a tolerância à prática do pecado do homossexualismo, se ensina a tolerância à prática do adultério, se ensina a tolerância à prática da corrupção, de todo tipo de transgressão diante da palavra viva do Deus vivo é ensinado para você através das novelas, além de outros programas, além de músicas, enfim. De repente as pessoas, sem se dar conta, estão aderindo. Essa é a palavra-chave do mundo contemporâneo. Adesão. Você é chamado a aderir a determinados movimentos. E quando você vem à igreja, e eu estou feliz que vocês estão aqui na igreja, e quando você vem a ser aluno da escola dominical, e quando você passa a participar de uma célula, isso alegra o coração de Deus, alegra o meu coração, porque você está fazendo uma adesão. E mais que uma adesão, você está fazendo uma conversão. E mais que uma conversão, você está se tornando discípulo do Deus Altíssimo. Porque você quer viver, aprender e se alimentar da palavra do Deus vivo. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 15, que nos diz que a palavra é alimento. Capítulo 15 de Jeremias, versículo 16, diz assim: achadas as tuas palavras. Repita comigo: achadas as tuas palavras. Vamos repetir junto? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus também repreende. Eu costumo dizer que pessoa que se afasta da igreja, não é? Usam até uma frase que nós pastores abominamos essa frase. Pastor, eu não estou indo à igreja, mas eu estou lá em espírito. Cuidado que você pode estar sentado em cima de um espírito que veio à igreja. Porque é uma verdadeira, desculpe a expressão, uma verdadeira piada de mau gosto, né? Pastor, eu não vou à igreja, mas o meu coração está lá. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você não está aqui para aprender da palavra, se você não está aqui para adorar o Senhor, se você não é parte de uma célula de discipulado, seu coração está em outro lugar, meu irmão, minha irmã. Seja sincero. Então nós podemos dizer turista da fé. Mas turista da fé vai perdendo o vínculo, vai perdendo, diríamos assim, essa capacidade de ter a sensibilidade da palavra de Deus, que é obra do Espírito Santo, de mostrar a você, acender o sinal vermelho. Eis que o pecado está à sua frente. É isso que a Bíblia faz na sua vida. Ela sinaliza para você como um sinal de trânsito. Eis que o pecado está à tua frente, porque agora você vai infringir esse princípio que você aprendeu na escola dominical, no culto, na sua célula. Paulo valoriza isso, ela repreende. Então o sujeito, o irmão ou a irmã, que está afastado da congregação, e tem até um movimento aí que fala dos cristãos, dos crentes desigrejados. Eu acho isso uma coisa ridícula, porque contraria a Bíblia. Aí o autor de Hebreus diz: não deixei-vos de congregar-vos, porque fazendo isso, alguns caíram na fé. Então não é possível você ser igreja do Senhor sem igreja. É uma imensa incoerência. E quando a pessoa não está participando da igreja, ela tem um problema com a palavra de Deus. Um problema sério. Porque ela lê a Bíblia e a palavra é fogo vivo. A palavra é uma sentença presente. Ela repreende. Paulo diz exatamente isso. Ela é útil para o ensino,
para repreensão, para correção, para educação na justiça. Não tem jeito. Se você quer ser crente, você tem que ser crente da palavra. Se você quer ser cristão, você tem que ser cristão da palavra. E para ser cristão da palavra, você tem que ler a palavra, você tem que estar num círculo de irmãos que possam te ajudar a crescer na palavra, seja a escola dominical, que é parte desse processo, seja a célula que amplia o processo, porquanto chega junto das famílias, chega junto do grupo. Não despreze nenhum espaço e possibilidade que a igreja, corpo de Cristo, te oferece para que você cresça na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela produz alguns resultados. Além de nos repreender, ser útil para a educação, ela nos dá exemplos. Quando você lê a palavra, você encontra exemplos. Exemplos de como viver e exemplos de como não viver. Exemplos de pessoas que começaram bem e exemplos de pessoas que terminaram mal. E exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram bem. Exemplo como Jó. Jó é um dos personagens mais, diríamos assim, anti-tempo contemporâneo. É tudo que as filosofias e religiões, até mesmo o neopentecostalismo, detestaria reconhecer ou crer. Porque Jó é um exemplo da perda. Jó não é exemplo do ganho. Jó é exemplo da perda. E ninguém quer perder nessa sociedade competitiva. E muitos religiosos aproveitam-se da tendência do século para oferecer uma religião só do ganho, sem perda. E o pior, quando a perda acontece, tira o proveito disso. Você não ofertou o suficiente. Você não foi tão fiel. Ou seja, transmitem mais desgraça ainda sobre a vida da pessoa com uma sensação horrível de culpa. Mas a vida humana inclui perda. Inclui perda. Presta atenção no texto de Timóteo que nós estávamos lendo. Capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A Bíblia nos dá esse exemplo, como de Paulo. A Bíblia nos dá exemplo. Às vezes nós estamos experimentando e vendo, visualizando. Eu creio que pedagogicamente, e até eu diria espiritualmente, a Paralimpíadas para nós está sendo, para o povo brasileiro. Eu fui quarta-feira pela manhã, Paula, minha filha, comprou um ingresso para eu ir com ela. Eu tinha que atender à tarde na sede lá no Rio. Fui de manhã vi muito pouca coisa, mas vi lá algumas competições de atletismo. Nós está dando um exemplo de possibilidade de superação por mais limites que você tenha na vida. E é interessante que eu arrisco a dizer que 90% dessas pessoas projetam no mundo espiritual parte das conquistas delas. Muitas fazem sinal da cruz, mas muitas dão testemunho agradecendo a Deus por terem conseguido o que conseguiram. Paulo é um exemplo de superação também. Ele foi criado numa comunidade extremamente de uma religiosidade estrita, eu diria quase opressora. O farisaísmo era o exemplo de tudo que Deus não queria que uma pessoa crente fizesse. Eles cultivavam uma religião de aparência. Os fariseus eram chamados muitas vezes de fariseus sangrentos, porque caminhavam de cabeça baixa, para não olhar para os lados, para não ver mulheres, para não pensar nada demais, e acabavam batendo com a cabeça na parede, às vezes até de propósito, para mostrar
a fidelidade, a piedade deles através de um sacrifício externo do tipo que ainda se cultiva no catolicismo popular, de pessoas na Semana Santa botar uma cruz de madeira e percorrer uma via sacra em função de conquistar alguma coisa. A graça, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão, o Deus da bondade, isso que é ensinado na Bíblia é completamente abandonado. Nesse sentido, os exemplos bíblicos nos dão um exemplo de Moisés, um homem limitado, gago. Por isso que Paulo diz que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para humilhar as fortes. Que quando eu penso que sou forte, aí é que eu fico fraco. E quando eu fico fraco, aí eu sou fortalecido. Mas essas conclusões que eu estou tirando para vocês, eu aprendi na palavra de Deus. Não tem outro lugar. E quando nós pensamos sobre o que ela pode redundar, eu preciso ler mais um texto, antes de concluir. Abra sua Bíblia no Salmo de número 1, que eu acredito que muitos de vocês conhecem de cor. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você pode repetir comigo? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você tem feito da palavra o seu prazer? A palavra é um motivo de alegria na sua vida? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mais do que os livros de autoajuda que dizem 4 passos para o sucesso, 10 passos para o sucesso. Mais do que promessas de alguns movimentos religiosos que acenam para você como riqueza. Você quer ser bem-sucedido? Seja um crente da palavra de Deus. Seja submisso à palavra de Deus. Integre-se numa classe de escola dominical. Escolha perto da sua casa uma das células. Ou ofereça a sua casa para que seja uma célula. Você, assim como Paulo, assim como Moisés, assim como aqueles como Samuel, que começou e terminou bem seu ministério, você vai ter a possibilidade do que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo. Transmite a homens, mulheres, crianças, jovens, fiéis e idôneos, para que eles instruam a outros. Esse domingo, que a gente celebre junto com a escola dominical, essa habilidade, essa capacidade, essa possibilidade de sermos instrumentos vivos, cartas vivas. Assim diz o apóstolo Paulo, cartas vivas. Nós somos chamados para ser cartas vivas da palavra de Deus. Quando as pessoas lerem a sua vida, elas enxergarem a palavra de Deus. E aí você pode dizer, como Paulo, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Versículo 11, 12 e 13. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanece. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa manhã. Eu gostaria de convidar você que está me ouvindo, se você ainda não é aluno da escola dominical, se você não está integrado numa célula, se você ainda não incorporou esse comprometimento de ser um filho da lei, não é? Um filho da lei, ou seja, um filho da palavra do Senhor. Se você percebe que algumas coisas que estão andando errado com você é porque a falta do poder da palavra. A palavra de Deus é poder. O exemplo que eu dou para você é o exemplo de Gênesis, capítulo 1.
A Bíblia diz assim: no princípio, só havia o vazio. Nesse princípio que só havia o vazio, disse Deus: haja luz. E houve luz. Haja firmamento. E assim Deus foi falando. E conforme Deus foi falando, as coisas passaram a existir. Aquilo que você espera que venha acontecer na sua vida, aquilo que você espera que se concretize, Deus faz surgir, como Ele fez surgir a palavra. Mas Ele espera que você seja filho da palavra de Deus, filho do Deus vivo. Enquanto eu vou ajoelhar aqui, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a estar nesse altar. Se você sente pela palavra que você não tem dado atenção devida à palavra de Deus, se você percebe que outros sinais estão chamando a sua atenção, que está desviando você do santo propósito que Deus tem para a sua vida, há um desafio na sua vida. Se você buscar o Senhor, Deus da palavra, Ele há de realizar isso. Porque você será como aquele que é plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Vamos ficar em pé enquanto o Ministério do Louvor nos dirige nesse cântico. Eu quero te convidar a estar comigo nesse altar. Quero te convidar a orar comigo.